Olá pessoal, tudo bem? É bom aqui estar de novo com vocês, conversando um pouquinho mais com vocês, no primeiro ano A, B, C. Seguindo no que a gente já havia falado, né, a gente tinha visto sobre a velocidade média, né, equação da função horária do movimento, desculpa. E agora, né, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre a questão da conservação da quantidade de movimento. Isso, né, desde a da Grécia Antiga, né, sempre se perguntou, né, como que se dá os movimentos, né? Se a gente for parar para pensar, né, por que que os planetas, né, eles estão girando, né, por como eles estão girando, todas essas questões, né, com o passar dos anos, né, só foram aumentando, o que levou até a época de Newton, né, que aí Newton pega e bate o martelo, né, e explica como que se dá a dinâmica do movimento. Mas, mas é uma parte riquíssima, né, e muito lógica de como que acontecem as coisas, né, uma introdução aí para a questão de energia, né, a energia que envolve a questão dos movimentos, né, isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, aqui a gente vai ver de maneira rápida as principais pontos importantes e aí, assim, de maneira rápida, mas não é bem rápida, né? A gente vai demorar um pouquinho, mas é rápido porque eu estou selecionando as partes que é mais importante mesmo, tá bom? Pensando aí nesse momento que a gente atualmente vive. Então, começando, né, vamos imaginar aqui um caso, né? Eu sei que muitos de vocês já têm aí um joguinho no celular, né? Acho que é Bola 8, alguma coisa assim. E eu vejo muitos de vocês jogando esse joguinho aí, né? O que acontece, né? Na física, né, quando a gente analisa, né, o caso do taco batendo na bola, a gente vai entender que é o quê? Que naquele momento houve uma transferência, né, da força, né, do jogador, né, através do taco, né, até a bola. E esse contato, né, do taco com a bola durou alguns segundos ali, né? E aí nesse momento houve o que então? Impulso. Então para a física, né, a palavra impulso quer dizer isso, uma força aplicada durante um determinado intervalo de tempo, tá bom? Então como que eu defino ela matematicamente? Então esse I aqui significa o quê? Impulso, I de impulso. A unidade de medida de impulso é Newton vezes segundos. Aqui eu tenho a força, F de força, a força é dada em newtons, e o ΔT é o intervalo de tempo, que é em segundos, tá? Aquele Szinho aqui é S de segundos. Quando eu imagino aqui, né? Nossa, professor, mas por que que impulso é Newton vezes segundos, né? Força dada em newtons, né? ΔT. Porque cada grandeza física, né, ela tem a sua própria unidade de medida. Vou dar um exemplo aqui. Se eu chamar alguém, vamos fazer uma caminhada aí, vamos caminhar 60 metros. Beleza, vamos lá. Cada um caminha 60 metros aí acabou. Agora se eu falar assim, vamos caminhar 60 quilômetros. Nossa, 60 quilômetros a gente vai sair daqui de Limeira e vai chegar lá em Campinas caminhando. Então assim, eu estou falando de distância e é o mesmo número que é 60, só que agora eu mudei a unidade de medida. Fui de metro para quilômetro. Qual que é a unidade de medida que eu estou trabalhando com distância? A distância ela é medida em metros ou quilômetros, no nosso caso aqui, que eu dei esse como exemplo. Qual que é a unidade de medida de tempo? Se eu pego o meu relógio ali, ele vai estar horas, minutos, segundos. Beleza, mas o que que a gente está querendo usar agora aqui? Questão de segundos. Força. Força eu vou usar newtons e impulso vai ser newton vezes segundos, tá bom? Então é basicamente isso. Como eu estou falando de impulso, é isso. Se eu vou falar de massa, poxa, massa é quilograma. Eu vou lá no açougue e falo, me dá 1 quilo de carne aí, entendeu? E aí a unidade de medida de massa é quilograma. E aí pronto. Então cada grandeza tem a sua unidade de medida. Distância é metros, massa é quilograma, impulso é newton vezes segundos. Tá bom? Seguindo aqui, né, só para frisar o que, que é impulso, vamos imaginar que eu tenho aqui essa minha bolinha, de repente aplicado uma força sobre ela, tá? E aí o que, que essa força vai fazer com a minha bolinha? Vai fazer com que ela se movimente. E aí ela vai andar, e aí ela vai andar a um determinado valor. Essa força pode até continuar, mas o que está me interessando é o quê? O momento, quanto de tempo que minha força ficou aplicada naquele corpo. Então, ficou 10 segundos o taco
de sinuca na minha bolinha lá, né? Na minha bola lá, bola 8, bola 7, não sei, bola branca, não sei. Enfim, ficou lá aplicado. Então a isso eu vou dar o nome de impulso. Como outra coisa que eu também tenho? Eu tenho a questão da quantidade de movimento. O que seria essa quantidade de movimento? Vamos começar aqui, depois eu vou dar os exemplos, vou começar pela parte matemática. Esse Q significa Q de quantidade de movimento. Qual que é a unidade de quantidade de movimento? Quilograma vezes metros por segundo. Esse M de quê? M de massa. Massa é dada em quilograma. E V de velocidade, metros por segundo. Agora sim, vamos lá para os meus exemplos. Vamos imaginar aqui essa bola de boliche. Minha bola de boliche, ela tem uma massa super alta, tem uns pinos ali, e ela tem uma massa que mesmo aplicando uma força ali, eu não consigo fazer com que ela se movimente tanto assim, né? Ela andar rápido e tudo mais. Ela vai no ritmo dela ali. Quem já jogou boliche sabe do que eu tô falando, né? Que mesmo você jogando ela ali, mas você tem que fazer uma força e tal, né? Você não consegue alcançar uma velocidade tão alta igual uma bolinha de tênis. Por quê? O que a gente está observando aqui? A massa. Olha a massa dela, né? Da minha bola de boliche. Uma massa muito grande, né? Pesada, né? Vamos dizer aqui pesada. Ou pesada entre aspas, né? E minha bolinha aqui de tênis, né, tem uma massa super leve, né, uma bolinha super leve, e aí eu já consigo fazer com que ela alcance altas velocidades. Por que que uma alcança altas velocidades e a outra não? Em função simplesmente da massa ali envolvida. Essa questão da massa, né, na questão do movimento, né, ela é muito importante. Vamos imaginar aqui agora, né, eu te dou uma tarefa de você empurrar uma bicicleta. Você vai lá e empurra a bicicleta rapidinho. Aí eu falo, olha, agora eu quero que você empurre um caminhão. Você não vai conseguir empurrar o caminhão, né? Você vai ficar lá tentando, tentando, tentando e não vai conseguir, né, empurrar ele. Se eu pegar agora, tô tentando aqui, ótimo. Peguei e imaginei aqui agora um caso de uma bala de uma arma, né, um projétil. Eu vou lá, simplesmente com a minha mão e lanço ela na parede. O que que vai acontecer? Ela vai bater na parede e vai cair. Ótimo. Agora se eu pego aquela mesma bala, coloco dentro de um revólver e aí de repente eu atiro, né? Pá, tirei. O que que ela, não, ela pegou, bateu e entrou dentro da parede. Olha só que legal. Eu tenho a mesma massa, só que agora eu variei a velocidade dela. Uma ela estava com velocidade muito baixa e agora eu estou com velocidade muito alta. Na velocidade muito alta ela conseguiu atravessar a parede, né? Ou perfurar ela, né? Alguma coisa assim. Então olha só, olha a influência que a velocidade tem também sobre a massa, né? Então algo para a gente pensar. E vamos analisar, mais para frente vou voltar nisso, e a gente já vai ver isso, foi importante, é agora que a gente já vai ver. Vamos analisar agora esse caso aqui. Eu tenho um jogador de futebol, o que acontece aqui com a minha bola, né? Ela está parada, e o jogador de futebol ele vai dar um chute ali nela, ali, vai fazer com que ela entre em movimento. Existe algo chamado teorema de impulso, que ele tenta relacionar o impulso junto com a quantidade de movimento, tá bom? Como que ele relaciona? Ele fala o quê? Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Pessoal, na física, toda vez que eu vejo um delta, sempre quer dizer o que para mim? Que é algo final menos inicial. Então, se eu estou falando de quantidade de movimento, eu tenho a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então vamos analisar aqui o caso da bola aqui. Qual é a quantidade de movimento inicial da bola? Veja bem, quantidade de movimento. O que quer dizer essa palavra quantidade de movimento? Quantidade de movimento. Movimento quer dizer que ele está se movimentando, está andando de alguma maneira. Agora, se eu estou querendo uma quantidade, tem que ter um número. Mas olha só, se a bola está parada, algo parado tem movimento? Não. É zero. Se eu vou voltar aqui um pouquinho no slide anterior, só para a gente analisar nesse caso. A bola minha de futebol tem uma massa. Não sei quanto que pesa uma bola de futebol, eu acho que é 400 gramas, tá? 400 gramas é a massa dela. Mas naquele caso ali, ela está parada, então minha velocidade é zero. Zero vezes 400 gramas vai dar o quê? Vai dar zero. Então qual que é a quantidade minha de movimento? Então o meu Q é igual a zero. Então não significa o quê? Que não tem quantidade de movimento.
eu nem precisaria fazer essa conta, porque já que eu estou analisando quantidade de movimento, que implica que ele está se movimentando, no caso a bola está parada. Como a bola está parada, ela não tem movimento, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. E aí o que acontece? Agora eu tenho quantidade de movimento final. Como assim quantidade de movimento final? Ora, se no início a bola está parada, no final ela não vai estar parada. Por que ela não vai estar parada? Porque o jogador vai chutar a bola, chutou a bola vai caminhar lá para longe, não sei aonde, vai para o gol. Só que aí o que acontece? Como a bola tem uma massa de 400 gramas, aí que eu estou chutando aqui, o jogador ao chutar a bola, a gente já viu que o impulso precisa de quê? De força e o tempo. Então ele vai aplicar, o pé dele vai bater, vai ser aplicada uma força e vai determinar um determinado tempo ali. Então, depois que passou esse tempo aí, ela vai começar a se movimentar a uma determinada velocidade. Então, por isso que eu estou interessado nisso. Voltando aqui na equação, eu vou abrir ela, né? Olha a diferença, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Algo final e inicial. Ó, aqui eu abri, ó, um impulso virou força vezes ΔT, a massa final aqui eu mantive as mesmas coisas, só que aqui eu fiz aqui de diferente. Esse M, né, eu coloquei ele aqui para fora para facilitar aqui minha conta. Ah, professor, mas o senhor não falou que a velocidade inicial ia ser zero naquele caso ali? Sim, mas olha, eu estou falando nesse caso especificamente do jogador de futebol. Dependendo do exercício, do problema que eu tenho que saber qual é a velocidade inicial. Quem não me garante que nesse caso aqui da bola, alguém de repente não deu um toque para esse jogador, dando um toque para ele só para ele chegar lá e chutar, né? Deu um passe para ele, opa, e aí ele só vai chutar. Então de repente essa bola tem assim uma velocidade inicial. Se ela tiver, eu vou lá e coloco o valor dela aqui. E aí, para mim não ficar carregando todas as vezes essas fórmulas aqui, eu só uso, né, geralmente quando eu vou trabalhar com teorema de impulso, essa daqui. Então, geralmente, pessoal, às vezes cada exercício, né, ele pede uma coisa diferente, uma maneira diferente. Então, assim, tem que guardar a formulazinha no cantinho, e ver qual que é que está se encaixando de acordo com a pergunta que o exercício deu, tá? Infelizmente, assim, não tem outra maneira. Porque, por exemplo, ele poderia simplesmente ter dado o valor do impulso, nem dado o valor da força, nem do tempo que foi gasto. Se ele não deu isso, então aí, e deu algumas outras informações, de repente nem precisaria saber o valor de força, ΔT, a variação do tempo, né? Então isso depende muito, né? Como depende, eu estou deixando aqui as equações todas abertas, porque não sei o que vocês podem encontrar na frente lá, né? Mas vamos lá. Aqui eu tenho o meu primeiro exemplo, né? Uma bola de beisebol de massa igual a 0,145 kg é atirada por um lançador com velocidade de 30 metros por segundo. O bastão de um rebatedor toma contato com a bola durante 0,01 segundos. Pessoal, ó, aqui foi um erro meu de digitação, tá? Eu esqueci de colocar um S aqui de segundo. Ah, não, eu juntei aqui, ó, o S com o E. E arrebate com velocidade de 40 metros por segundo na direção do lançador. Determine a intensidade da força média aplicada pelo bastão à bola. Ó, da aula de OE, o que eu tenho? Eu tenho que começar a separar as informações importantes. Quais são as informações importantes que eu tenho aqui? Olha, eu grifei aqui, marquei a massa, eu marquei a velocidade, marquei a outra velocidade, marquei o tempo e o mais importante, o que ele me pediu, determine o quê? A força média. Ele quer saber quanto que vale a minha força. Então aqui, ó, quando eu separo os dados, eu coloquei cada uma delas. Agora repare bem, eu até coloquei aqui grifadinho de amarelo para a gente pegar e reanalisar de novo a frase. Vamos olhar de novo a frase? Ó. O bastão de um rebatedor toma contato com a bola durante 0,001 segundos e arrebate com velocidade de 40 metros por segundo. Então olha só, a bola estava andando a uma velocidade de 30 metros por segundo quando ela é rebatida por alguma coisa. Ela começa a andar então para trás. Então, ó, no caso aqui, ó, ela estava vindo com 30 metros por segundo e aí na hora que ele bateu, ele mandou ela de volta para lá com 40. Então aí a velocidade, eu estou colocando esse sinal de menos porque ela tá indo contrário ao movimento dela.
Ela estava indo para frente, agora ela está voltando, porque ela foi rebatida. Então eu também tenho que ter essa atenção aí. Ó, aqui, pessoal, é porque eu acabei confundindo, tá? Que é para mim ter colocado um sinalzinho de pergunta, tá? Mas vamos lá. Esquece aqui, ele quer saber quanto que vale a força, tá? É isso que ele está interessado. Então vamos lá. O que acontece? Com base com esses dados aqui que eu tenho, né, o que eu posso procurar aqui? I é igual a F vezes ΔT. Essa fórmula não vai encaixar para mim. Por quê? Eu não sei quanto que vale a força, mas eu tenho um ΔT. Então, por isso, eu não posso usar a fórmula do impulso. Vamos analisar a segunda fórmula. Será que eu posso usar a fórmula da quantidade de movimento? Olha, eu tenho a massa e eu tenho as velocidades. Só que agora eu tenho velocidade inicial e velocidade final. Então ela também não pode ser. Quem é que serve para mim então? A do teorema do impulso. E aí aquela formulazinha finalzinha que eu tenho lá. Então, ó, agora eu posso fazer a substituição. Quanto que vale o meu ΔT? Meu ΔT vale quanto? 0,01. Quanto que vale o meu VF e o meu VI? Olha lá, VF é menos 40, VI é 30. Então, bem aqui no lugar do VF, eu vou colocar menos 40. E no lugar do VI, que é a velocidade inicial, eu vou pôr 30. Ah, professor, mas por que desse menos? É da fórmula. Então, aquele 30 ali, na verdade, vai ficar 30 negativo. Ó. Foi o que aconteceu aqui agora. Então, eu vou fazer agora. O que acontece? Eu começo sempre aqui por dentro do parênteses, tá? Nesse meu caso aqui, fica muito melhor, muito mais rápido e fácil resolver a conta por dentro do parênteses. Ó, você está me devendo 40 reais. Você virou, eu quero me arrume mais 30. Beleza, eu te dou mais 30. Sua dívida foi para quanto comigo agora? Sua dívida foi para 70, menos 70. Pessoal, ó, só relembrando aqui, ó, que eu estou fazendo a substituição. Quem é meu ΔT? Meu ΔT é 0,01. Eu já marquei aqui quem que ele vale. E meu M é 0,145, tá bom? 0,145 vezes menos 170, eu pego aí, ó. Aqui, ó, como não aparece nenhum sinal, significa para mim que ele é positivo. Então, quanto que é mais com menos? É menos, né? Aí eu vou fazer o que agora? 0,145 vezes 70. Eu pego minha calculadora lá, um rascunho e faço essa conta aí para mim. Quando eu multiplico, ó lá, dá 10,15. O menos que estava aqui, ele veio para cá. E agora, o vezes 0,01. 0,01 ele está multiplicando. Se ele vai passar para o outro lado da igualdade, ele faz o contrário do que ele está fazendo. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar dividindo. E aí dividiu, a força é igual a menos 1015. Né? 1015 o quê? Eu tenho que saber a unidade de medida de força. Qual que é a minha unidade de medida de força? Ó, lembrando lá do slide, força é dada em newtons, tá bom? Então, quando eu olho lá de novo na minha equaçãozinha lá, coloquei o newton aqui para me lembrar quanto que é a minha unidade de medida. Aí resolvi o meu exemplo 1. Vamos para o meu exemplo 2. Um carro com massa de 800 kg desloca-se com velocidade de 36 km por hora. Calcule o módulo de sua quantidade de movimento. Vamos lá, da aula de OI, o que eu tenho? Grifar as informações importantes. O que ele me pediu? A massa, aliás, o que ele me deu? A massa. Massa de 800 kg, velocidade 36 km por hora, e ele pediu para calcular a quantidade de movimento. E aí, acabei aqui de separar, né, as informações importantes. O que eu tenho que ter de atenção aqui? A unidade de medida. Olha só, ele deu minha velocidade em quilômetros por hora. Se está em quilômetros por hora, vou ter que passar para metros por segundo. Como que eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo? Eu vou dividir por 3,6 e ele vai me dar a resposta em metros por segundo. Então, 36 dividido por 3,6 é 10. 10 metros por segundo. E aí fica muito fácil. Q é igual a M vezes V. Quanto que vale o M? M é a massa, que é 800 quilos, como ele deixou ali em cima, ali na parte em amarelo. E o V vale 10, que é a velocidade dele que a gente acabou calculando aqui no azulzinho. Então a quantidade de movimento é igual a quê? 800 vezes 10
aqui houve um erro meu de digitação. Vou até corrigir ele aqui para vocês não ficarem com dúvidas. Deixa eu... Exemplo 2, procurando ele aqui. Pá. Pronto. Agora eu vou voltar lá. Pronto. 800 vezes 10 dá 8.000. Seguindo aqui. Então aqui, pessoal, a gente só reforçando aqui, vou voltar um pouquinho. A gente viu no exemplo 1, que a gente usou o teorema do impulso. Vocês depois não falassem, nossa, o professor passou, não fez uns mais difíceis, não. Eu fiz aqui nem é difícil, um exercício simples pra caramba, mas assim, um pouquinho grande, né? E depois o exemplo 2, também um exercício super fácil, só para vocês se atentarem a isso, tá? Questão de quilômetros por hora e metros por segundo. E agora eu vou falar para vocês sobre a questão dos tipos de colisões, tá? Já que a gente está falando de colisões, então aqui a gente tem uma. Colisões elásticas, tá? Em uma colisão elástica, os corpos colidem e depois se separam. Então olha só, tem aqui duas bolinhas, uma preta e uma vermelhinha, elas vêm aqui, colidem e depois elas se separam. E pronto, acabou. E vamos que vamos. Aqui eu tenho uma outra colisão inelástica. Os corpos permanecem unidos após a colisão. Então, ó, estão andando aqui, eles batem e aí de repente continuam unidos e eles vão. É um tipo de colisão também. E temos também as colisões parcialmente elásticas. Uma colisão parcialmente elástica, os corpos colidem e se separam, ocorrendo perda de energia cinética. Então, olha só, eu não sei se isso aqui é conhecido como pêndulo de Newton. Ele vem, bate, esse aqui vai para lá, vai para cá, vai. Só que chega um momento que pega e para, né? E aí ele parou. O que tem para mim dessa questão da, do pêndulo de Newton, né? É o seguinte, é parcialmente elástica porque ela vai pegando um determinado momento, como há essas perdas de energia, ela pega e simplesmente vai parar. Mas aí isso aí me leva também a outros questionamentos, né? E se de repente eu tivesse um outro lugar, sei lá, de repente no espaço, quando que isso aí ia parar? Porque as perdas, né, que estão ocorrendo aí é devido ao atrito, ao ar, ao fio que de repente está mal enrolado, né? E aí prejudica, né, o movimento ali da minha bolinha. Pessoal, uma coisa que eu esqueci aqui de falar, comentar aqui com vocês, mas é bem importante, deixa eu até procurar aqui um slide. Eu acho que nessas colisões aqui elásticas, né, os exercícios, né, estou falando aqui de maneira geral, eles sempre procuram trabalhar com duas massas, tá? Massas iguais, tá? Então essas bolinhas aqui, elas deveriam ter as mesmas massas, né? Vou considerar só essa parte aqui de cima. E aí o que acontece? Quando elas pegam e batem, e aí elas voltam, né, para trás, a bolinha amarela, né, vai aqui para a direita e a bolinha preta vai aqui para a esquerda, né? Geralmente há uma troca somente das velocidades, tá? Então uma coisa que ajuda bastante é, é isso, né? Que a velocidade dela acabam se conservando. Então, por exemplo, né? Acho que é isso aqui mesmo, ó. Olha, ela está com determinada velocidade, ó, pequenininha, e quando ela volta com a mesma velocidade pequenininha. Bora supor que essa velocidade aqui dela fosse de 10 metros por segundo. Quando ela está voltando aqui, ela está voltando à mesma velocidade. Então aqui eu vou falar que é menos 10 metros por segundo. Aqui, bora supor que a velocidade dela seja de 20 metros por segundo. Ela bate, como ela está voltando ao contrário do movimento dela, então aqui vai ser menos 20 metros por segundo. Não sei se ficou claro, né? As duas bolinhas elas estão andando e essa daqui está a 20 metros por segundo e essa aqui está a 10. Então ela bate aqui. Depois que ela bateu, essa daqui volta para cá. Se ela estava 20, ela vai andar a menos 20. E essa aqui, que estava a menos 10, vai andar a menos 10. Então assim, essa é uma colisão elástica. Ela ocorre, pessoal, esse desenho aqui eu tirei da Wikipédia e estou achando agora que não está muito legal não, justamente por causa do tamanho da massa, porque ela vai ocorrer esse tipo de situação quando geralmente é umas esferas que têm massas iguais. E
dentro da física, assim, né? Esse é o tipo de exercício que ocorre muito, né? Quando as massas são iguais, tá? Acontece, tem dos dois jeitos, né? Mas a manha, né? Assim, eu não vou falar, professor, realmente o que tem as massas iguais. Não, os dois vai ter exercício com massas iguais, massas diferentes, mas o que pega é que quando as massas são iguais, tem isso que facilita, que aí você não precisa calcular. Se você for calcular, vai encontrar a resposta do mesmo jeito. Mas aí é porque você meio que está evitando, assim, não quero fazer a conta, você já sabe como que você pode fazer para ganhar tempo ali, tá bom? Pessoal, desculpa pelo tamanho do vídeo, né? A gente está vivendo aí, aprendendo cada vez mais. E eu brinquei com meus tutorandos, né? Comentei isso com os professores, né? Não dava nada por um youtuber, mas agora estou vendo a dificuldade que eles têm para ficar fazendo edições, isso é uma série de coisas, né? Gravações erradas que vão, que vêm até chegar no limite ali do ideal, né? Então estou aprendendo muito aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas aí eu já falei com vocês aqui as partes realmente mais importantes, tá bom? Aí eu já vou disponibilizar também em seguida aí uma nova lista de exercícios para vocês. Até mais, brigadão e